Está começando mais um programa, Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Capela FM 105,9, a Voz de Vinhedo. Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós vamos estudar o tema O Cristo Consolador, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, eu gostaria de convidar os amigos ouvintes, já que nós vamos falar do Cristo, né, que nós nos identificássemos com Ele, que nós nos sintonizássemos com Ele, que nós recostássemos a cabeça em seu colo e sentisse dele as vibrações como se fosse de um pai, como se fosse de um irmão mais velho, como se fosse de um tutor querido, de uma pessoa que preparou todo o nosso caminho, de uma pessoa que planejou o nosso caminho, de uma pessoa que coloca as mãos nos nossos ombros, que aponta a direção, que abre as portas e diz: vem, né? Atravesse, siga o caminho que eu deixei traçado para vocês. Então, embalado nesses pensamentos, nesses sentimentos, nós queríamos dizer assim para Ele: querido Jesus, querido médico de todas as almas, querida videira da qual nós estamos conectados e recebendo a seiva da vida, querido mestre, querida luz dos nossos caminhos, o Senhor que andou sem sandálias, o Senhor que recostou a cabeça sem travesseiros, o Senhor que usava túnicas sem costuras, o Senhor que viveu a essência da vida, o Senhor que viveu o sentido pleno da existência. Ajuda-nos a retraçar valores, ajuda-nos a reconquistar equilíbrio, ajuda-nos a destruir ídolos, ajuda-nos a apagar ilusões, ajuda-nos a dar as mãos efetivamente para Ti e caminharmos no sentido do que é importante para o espírito imortal, valorizando somente naquilo que é extremamente necessário para a matéria, para a nossa subsistência, para a nossa coexistência social com os nossos amigos, familiares, e que acima de tudo nós possamos desenvolver nos nossos corações a sua paz, a paz daqueles que fizeram o dever de casa, a paz daqueles que trabalharam, que se transformaram e que conquistaram o direito de viver a angelitude forjada, forjada na experiência, forjada no trabalho, forjada no suor e muitas vezes em lágrima. Então, muito obrigado pela oportunidade de estarmos hoje estudando o seu Evangelho, as suas palavras,
Muito obrigado pela oportunidade de iluminar as nossas vidas, nosso coração e de nos inspirar. Que nós possamos chegar nos corações das pessoas e que nós possamos, primeiro, transformar os nossos próprios corações para que depois que elas nos ouvirem, elas vejam os nossos exemplos. Que assim seja, Senhor. Guilherme, eu gostaria de pedir a sua ajuda para você apresentar os nossos convidados hoje. Então hoje a gente está aqui sem o nosso âncora, que é o Marcelo, que provavelmente está lá de Gramado, que ele foi viajar por conta do aniversário da Sônia e está tendo aquela exposição de Natal, chama Natal de Luz, né, lá em Gramado. E a gente teve agora em cima da hora a grata surpresa de contar com aquele a quem o Marcelo sempre manda para quem o Marcelo sempre manda um abraço no final do programa. Hoje é ele que vai mandar para o Marcelo, né? É o Bruno Eustáquio e a namorada dele, a Tayla, que participaram já com a gente, né, há uns 5 programas, se não me engano, né, atrás, e vieram aqui nos prestigiar para participar com a gente nesse capítulo tão legal do Evangelho. E devolvendo agora o microfone para o Fabinho. Excelente, é um prazer conhecê-los e já me senti amigo de vocês, espiritualmente falando, né? Apesar de materialmente a gente não ter tido contato ainda. Bom, então vamos colocar a mão na massa, vamos começar o nosso estudo do capítulo 6, o Cristo Consolador. E a primeira etapa que nós vamos falar é do jugo leve, né? E trazendo então um ensinamento de Jesus que fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Isso está em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Antes, vamos só fazer uma introduçãozinha aqui, e eu gostaria de conversar a respeito do que seja jugo. Não sei se todos sabem o que é jugo. Vocês se lembram o que é jugo? Hoje eu olhei na internet para ver. Jugo, vocês já viram falar em canga de boi? Não? Então é porque eu vim lá de Minas, né? Quando a gente tem aquele carro de boi e ficam 2 bois um do lado do outro, eles colocam um pau, uma madeira, né, que vai atravessada horizontalmente do pescoço de um boi para o outro, né? Esse é o jugo. E aí tem uma outra parte que sai dessa madeira e faz uma argola debaixo do pescoço do boi, que é a canga. Entendeu? Então, o jugo é o que sustenta o carro nas costas do boi, né, para ele puxar. Né? Então Jesus está falando aqui, ó: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo, porque jugo não é suave, né? É um pedaço de madeira pesado. Imagina a dor, né, nas costas do ombro do boi, aquilo lá. Pois o meu jugo é suave, e leve é o meu fardo. Então, agora que a gente já viu o que é jugo, a gente vai ter que entender por que o jugo de Jesus é suave. Por quê? Será que o jugo de Jesus é suave mesmo? E será que é leve o fardo de Jesus? Então, para explicar isso, Allan Kardec faz alguns comentários. Ele fala assim, ó: todos os sofrimentos, como por exemplo, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens.
Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhes mitiga o amargor. Então aqui eu acho que está uma palavra-chave, né? Que é esperança. Às vezes você está em situação onde você não vê a saída. Como ele deu exemplo aqui, ó, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes amados. Mas acendeu o lumen da esperança, já mudou, né? Já mudou completamente. Porque o pior de tudo é a pessoa que está desesperançada. Ou seja, ela não tem perspectiva. E aí as forças faltam, né? Aí não tem nem iniciativa, não tem vontade de fazer nada. Mas com a esperança, você espera. E melhor ainda se você esperar fazendo. Porque uma coisa é esperar de braço cruzado, esperar cair do céu. E outra coisa é esperar fazendo a sua parte. Esperando que Deus vai fazer a dele, né? Então foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Porque com Jesus nós vamos ter esperança. Vamos ver por quê. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência. Faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Bom, aqui então a gente já tem muito para comentar disso. Jesus fala assim: eu vos aliviarei, mas tomai sobre vós o seu jugo, o meu jugo. Isso é uma coisa muito importante, porque eu não vou te aliviar de graça. Eu vou te aliviar se você fizer a sua parte, né? Eu estou te mostrando qual que é o roteiro, qual que é o caminho, qual que é o trabalho que você vai ter que fazer, né? Ou seja, eu estou colocando o jugo nas suas costas e estou falando assim: percorre essa estrada aqui. Se você pegar o meu jugo e for por essa estrada que eu estou te elucidando, né? Que eu estou te ensinando, o seu fardo vai ser mais leve, a sua carga vai ser mais leve, o seu sofrimento vai ser menor. Eu vou te aliviar. Parece que eu vou te fazer sofrer, mas eu vou te aliviar. Aí eu trouxe aqui um exemplo para a gente ver como é bem verdade isso que ele falou. Olha só. A ofensa machuca. Não machuca? A ofensa machuca. Principalmente se a gente for orgulhoso, né? A ofensa machuca. Agora você tem dois caminhos. Ou com o jugo de Jesus, ou com a liberdade sua. Com a sua ou libertinagem. Com o jugo de Jesus, você vai usar o perdão, que facilita. Com a sua libertinagem, você vai usar a vingança, que dificulta. Então olha só, alguém te ofendeu, te machucou, você tem dois caminhos. Ou você vai pelo jugo de Jesus, perdoa, ou você vai pela sua livre e espontânea vontade, você vai se vingar. Na hora é mais gostoso se vingar, não é? Se alguém te machucou, se alguém te humilhou, se alguém te diminuiu, é uma delícia não levar desaforo para casa. É muito mais gostoso, você se sente bem na hora. Essa é a nossa tendência, né? Essa é a nossa tendência. Só que aí a gente fica com um problema para resolver. A gente vai para casa e fica com aquele peso na consciência, né? E depois você fica mal com a pessoa, você vai ficar com inimizade, não é verdade? E vai falar assim: puxa, não precisava ter feito isso dessa forma. Agora eu paguei com a mesma moeda. Ele foi ruim comigo, eu fui ruim com ele. Eu paguei com a moeda ruim da mesma forma, né? Então parece que ficou mal resolvida. Na hora ficou gostoso, ficou bem resolvido, porque você cresceu ali na hora. Mas ficou mal resolvido para depois, né? Então, o que Jesus ensina, que é o perdão, parece uma coisa difícil, mas a médio e a longo prazo é a melhor coisa. É o que te faz sofrer menos. Porque se você perdoou ali, acabou o seu problema. Acabou o seu problema, né? Está resolvido. Ele não sabe o que faz, aquela pessoa não sabe o que faz. Você entende? Fala assim: meu irmão, por onde você está passando agora eu já passei. Eu também já ofendi muito.
né? Eu já ofendi muito, muito, muito. Agora eu estou sendo ofendido. Puxa, tá bom, beleza, mas eu te perdoo. Vai chegar uma hora que você vai parar de ofender também, né? Que a vida vai te ensinar. Pronto. Parece muito difícil, parece quase impossível fazer isso. Mas se você conseguir fazer isso, que é um jugo de Jesus, o seu fardo vai ser muito mais leve, né? Você vai sofrer muito menos depois. Outro exemplo, o desespero. Quando a gente fica desesperado, perdi o trabalho, não vou ter dinheiro para cuidar dos meus filhos. Entrei em desespero. A descrença, na hora, fala assim, ferrou tudo, não tem mais o que fazer mesmo, tô descrente, Deus não existe, meus amigos são tudo traidores, na hora que estava no bem bom. Não vou conseguir pagar as contas. Não vou conseguir pagar as contas. Esse é o mais fácil de se fazer. É o que a gente faz naturalmente na nossa condição evolutiva. Qual que é o jugo de Jesus? A fé, né? Não, calma lá. Eu cheguei até onde eu cheguei porque eu fui assistido, né? Deus colocou uma pessoa que limpou meu bumbum. Deus colocou uma pessoa que me deu leite, que colocou roupa em mim, né? De alguma forma eu cheguei aqui onde eu cheguei. Eu estudei, né? Ou eu não estudei, mas eu tive oportunidades de trabalho. Mas cheguei até onde eu cheguei. Ele cuida dos passarinhos que estão nos céus, que não tem celeiro, né? Ele cuida dos lírios que estão no campo, que não tecem e não fiam. Ele não vai cuidar de mim, né? Não é possível que ele não vai cuidar de mim. Observando a riqueza da vida, a grandiosidade desse universo, a harmonia da natureza, as leis que regem as coisas, não é possível que não existe uma vontade por trás de tudo isso, né? Então, isso é a fé que você está buscando, que você está provocando, que você está incentivando dentro de você. Esse é o jugo de Jesus. É mais difícil, mas se você conseguir, o fardo é mais leve. Não é verdade? A doença incomoda tem dois caminhos: a revolta e a resignação. A revolta complica, a resignação alivia. O que é resignar-se? Alguém lembra? Quer falar? Resignar-se é a mesma coisa que conformar-se? Não, né? Conformar-se é o seguinte: é assim, pronto, acabou, cruzo o braço, deito no sofá, fico esfregando a minha frieira no braço do sofá. Eu ia dizer que era no pé do sofá, mas no braço é pior ainda. Né? Fico lá esfregando a frieira, gostosinho, aquela coceirinha, né? No braço do sofá lá, estou conformado. Resignação não é isso. Resignação é você entender a situação e fazer o melhor que você pode fazer para essa situação mudar, né? Mas entendendo, aceitando, né? sem revolta. Sem revolta, isso. Exatamente. Então, um caminho é isso, é revoltar-se, o outro é resignar-se. A revolta complica, a resignação alivia. Parece mais difícil? É o jugo de Jesus? Sim. Parece mais difícil? Sim. Mas é o que traz o fardo mais leve depois. Interessante, né? Se a gente for pensar. E é a mesma coisa de falar da porta estreita e porta larga, essas coisas que eu estou falando. A porta estreita parece difícil, mas é a que leva ao caminho melhor, né? A dificuldade perturba. Tem dois caminhos: comodismo e o trabalho. Qual que é o jugo de Jesus? O trabalho. Parece mais difícil? Parece. Mas é o que traz o fardo mais leve depois. O sarcasmo dói, né? E você vai revidar ou vai esquecer? Qual que é o jugo de Jesus? O desprezo magoa. Você vai odiar ou vai amar? O ódio atormenta, o amor acalma. Qual que é o jugo de Jesus? Interessante, né? Por isso que Kardec fala assim aqui, ó. Mas esse jugo, ele fala assim, ó, essa condição está na lei por ele ensinada, ou seja, está na lei ensinada por Jesus. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o quê? O amor e a caridade. É lindo isso. Tudo isso que eu estou falando aqui é amor. É quando você se resigna, quando você estimula a fé, quando você trabalha, quando você esquece. Isso é amor, né? São os atributos do amor. Então, quando você está fazendo o seu dever de casa, né, você
está tomando o jugo de Jesus, de fato, você vai, por exemplo, para o seu emprego, né, para o seu trabalho, mas você não esquece que você também tem um trabalho voluntário para se fazer, né, social, de assistência, de caridade. Né? Você começa a não pensar mais só em você. Você começa a se preocupar com todos que estão à sua volta. Quando você fizer a sua prece, você não faz mais a prece pedindo para você e para sua família. Você faz a prece pensando no outro também. Né? Quando você está caminhando na rua, você dá preferência, porque o outro também é igual a você. Né? Então, quando você vê uma criança, você pensa nela igual você pensa na sua, porque ela é criança também, que tem a trajetória dela de espírito imortal também. Tem as mesmas necessidades que os seus. Né? Tem as mesmas necessidades que os seus. Então, quando você vai jogar vôlei no campeonato, você não vai fazer uma prece e falar assim: Jesus, que o meu time ganhe e que o dele perca. Que isso? Né? Você vai falar assim: Jesus, proteja essas pessoas que vão se divertir aqui agora, que vão brincar, né? Que a gente tenha pensamentos saudáveis e que a gente não queira humilhar o próximo, que a gente não queira maltratar o próximo, que a gente, como irmãos, se divirta aqui nesse jogo, ou que a gente que vença ou que se preparou mais, que se esforçou mais, né? Mas não pensar egoisticamente. Eu tenho um negócio bom, eu tenho um negócio que me dá dinheiro, mas eu vou pensar também no auxílio ao próximo, né, João? Eu tenho propriedades, mas eu vou pensar em bens espirituais também. Eu tenho autoridade, mas eu vou pensar também no amor. Né? Não é só mandar, eu tenho que pensar que ali tem um irmãozinho que hoje está obedecendo, mas que amanhã pode ser que eu esteja obedecendo. E também que é um compromisso nosso, né? Por exemplo, auxiliar o crescimento desse irmão que está ali, vamos dizer. Se a gente está numa situação de comando, né? Por exemplo, hierarquicamente acima da pessoa, nós temos obrigação de auxiliar, né? Da melhoria, do treinamento, enfim, melhores condições de trabalho, essas coisas que a gente sabe, né? Então, olha só, eu tenho prestígio, tudo bem, as pessoas me prestigiam, mas eu sou humilde. Esse é o jugo de Jesus. Eu posso até ter prestígio, eu posso até ter um cargo relevante, eu posso até ser uma pessoa de destaque, mas eu estou sendo de destaque com humildade? Esse que é o que conta, não é o que está dentro da gente. Qual que é o meu motor? Né? Eu sou uma pessoa de cultura? Eu sei tudo. Se você me falar quem ganhou não sei quem na Copa de não sei quem, eu sei. Se você me falar onde que fica tal país, eu sei. Qual que é a capital de tal país, eu sei. Se você me falar quem que casou com não sei quem, eu sei. Se você perguntar quem que descobriu não sei quem que foi um prêmio Nobel não sei quem, eu sei. Tá. Mas eu tenho conhecimento de mim mesmo? Né? Quem sou eu? Quem sou eu? Se eu fizer essa pergunta 3 vezes para mim e responder cada vez mais profundamente, eu vou saber responder? Né? Quem sou eu? Honestamente? Honestamente. Isso é uma pergunta difícil. A maioria das pessoas compete com os outros, a maioria das pessoas manda nos outros, a maioria das pessoas domina, mas não é capaz de se conhecer, de se dominar, de dominar as paixões, os impulsos, etc. É esse que é o jugo de Jesus. O jugo de Jesus é o quê? É com o cinzel da boa vontade. Estou copiando do Haroldo. Com o cinzel do Haroldo não, do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que o Haroldo copiou de lá. Com o cinzel da boa vontade, esculpir o mármore do sentimento. Vamos pensar nessa frase? O que dá para entender nessa frase? Gente, me ajuda aí. Com o cinzel da boa vontade, esculpir. Esculpir é o que eu estou... Em espanhol, esculpir é cuspir, né? Mas em português é fazer uma escultura, né? Vem muito a ideia da reforma íntima. Excelente. Desde quando você começou a ler, né, esse trecho do Evangelho, que eu acho que é justamente essa proposta do jugo de Jesus, né, e desses exercícios e desses exemplos, porque de verdade no cotidiano não é fácil. Realmente os nossos instintos e as nossas repetições, né, durante comportamentos que nós adquirimos e temos trazendo de muitas vidas, né, então que estão muito arraigados assim no nosso íntimo.
Então isso realmente precisa ser o tempo todo, né, com o pensamento em Jesus para praticar essas novas habilidades, esses você novos falou uma coisa comportamentos, chave, né? E eu acho que essa frase que você disse agora dessa lapidação, né, desse, como é que é o termo? O cinzel da boa vontade agindo no mármore do sentimento. Esse esculpir, né, essa lapidação, eu acho que vai tudo nessa direção da reforma íntima. Isso. Que é o caminho mais difícil mesmo, porque é muito mais fácil olhar para fora, olhar para o outro, do que a gente se olhar e responder essas perguntas: quem Excelente. Eu sou, né, o que eu estou fazendo aqui. Então, acho que esse é o desafio de todos nós, né, espíritos, que estamos aqui em busca da evolução. Né, que não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir mudar, mas a gente precisa ter essa boa vontade, esse bom ânimo para entender que a gente vai chegar nesse momento de perdoar, né, de não devolver na mesma moeda, né, de conseguir realmente passar por algumas coisas que antes a gente não dava conta. É verdade. Né, e ter também esse auto-amor de ir percebendo as nossas melhoras. Percebendo que o jugo de Jesus não é tão pesado, ele é leve, né? Porque senão a gente fica também numa questão de culpabilização que não nos ajuda. Não leva a nada. Então, eu estava pensando também, muito bem, cara, legal, gostei das suas palavras, muito bonitas. Eu estava pensando também, Fábio, você estava falando aí, dentro dessa linha, né, que a Tânia comentou, assim, como entender essa questão do jugo leve, exatamente como você concluiu as suas palavras aí, né? Estava pensando lá, quem que não teve a experiência, por exemplo, igual de, por exemplo, desculpar alguma coisa ou conseguir passar por cima de uma situação, ceder a vez no trânsito, né, Fábio? A gente sempre fala do trânsito, esse negócio difícil, né, que a gente é submetido aos nossos instintos mais primitivos, a gente vira monstro. Hã? O Guilherme está... Roberto, ele falou exatamente, eu me lembrei dessa expressão. Mas assim, são coisas... E aí quando a gente consegue fazer... Quem não teve, não passou por essa experiência, né, de hora que você consegue ceder a vez, né, consegue desculpar, perdoar a esposa, o marido, o namorado, o irmão, o chefe, o subordinado, enfim, o colega, a gente não fica muito mais leve, não é verdade? Então, assim, é essa leveza de ser, né, de conseguir, de atingir esse ponto, né? Eu estava pensando na hora que você estava falando aí, porque às vezes fica meio assim difícil, né, o entendimento, as pessoas perguntam, né? Como assim um jugo leve? Como é que esse negócio? Você vai carregar uma coisa, a coisa é leve? É essa leveza exatamente, porque na realidade você está trocando, né, aquele sentimento de amargor, né, de culpa, de remorso, todas essas coisas que nos jogam para baixo. Por que jogam para baixo? Porque são pesadas, né? Então a gente troca pela caridade, pelo amor, né, quer dizer, por esses sentimentos mais sublimes, né, Fábio? E a gente fica mais leve, essa leveza, né, que eu estava comentando. Eu estava pensando exatamente nessa imagem, assim, né, que você estava comentando. E como a gente tem corpo físico, né? O corpo físico tem hormônios, o corpo físico tem correntes nervosas, o corpo físico tem adrenalina, tem neurotransmissores. Muitas vezes a gente sofre reações físicas que são intempéries mesmo, né? Que são explosões, que são impulsos bastante primitivos, até porque a gente precisa se defender às vezes, né? Então, às vezes a gente, numa hora dessa, a gente salta uma parede que a gente não saltaria se a gente tivesse calmo. Instintivos. Exatamente. Então a gente precisa dessa parte física, às vezes uma reação explosiva, uma reação que química, inclusive, exatamente, que nos dá uma força extra no momento difícil, né, desse. Que às vezes é difícil controlar, né? Você explode, você faz alguma coisa, mas passaram alguns segundos, você tem a obrigação de tomar o controle de volta, né?
Por quê? Porque é com o cinzel da boa vontade que a gente vai esculpir o mármore do sentimento. Eu li só um comentário, Fábio. Eu li uma coisa hoje, um camarada dizendo assim o seguinte, né, que esse instinto aí que nos trouxe, nos preservou, aqui, nos preservou. E aí ele estava dizendo o seguinte, que diariamente, né, a ciência tem mudado a quantidade de seres que foram extintos, né, porque extintos, exatamente, como os dinossauros, porque muitos são localizados porque têm fósseis, mas muitos outros não têm fósseis, né? Então, os cientistas, eu li isso hoje, né? Que hoje o número que é trabalhado na face da Terra é que 99,5% dos seres vivos já foram extintos, os seres que passaram pela face da Terra. Olha que coisa impressionante. Eu achei um número super forte. Isso vai bem, isso que você fala aí, o que preservou quem ficou, né, quem está por aqui, é exatamente esse tipo de energia, né, meio que primitiva, vamos dizer assim, física, química, né, mas foi o que nos manteve. Mas eu achei interessante só trazer isso. Muito boa. Interessante, então, a gente vê o seguinte, que se é a boa vontade que esculpe, né, o mármore do sentimento, é porque a vontade é um departamento da nossa mente, né, do nosso cérebro, que está acima dos outros departamentos. Então ele está acima da memória, por exemplo. Ele controla a memória. Eu posso estimular minha memória com a minha vontade, ou desestimular minha memória com a minha vontade, né? Por exemplo, agora eu quero pensar no quão gostoso é o sorvete que vende ali naquela sorveteria. Pronto. Então, a minha vontade fez o departamento da minha memória trabalhar, né? E muitas outras coisas que estão na frente ali simplesmente desapareceram praticamente, né? Exatamente. Então a gente tem um departamento da memória, mas quem manda nele é a vontade. A gente tem um departamento, por exemplo, da imaginação, mas quem manda nele é a vontade, né? Então a gente tem diversos departamentos no nosso cérebro, mas a vontade é um departamento que está acima de todos eles. Só que nós não estamos habituados nós não estamos exercitando a vontade, entendeu? A gente deixa as coisas correrem soltas, e são as coisas que dominam a gente. Então às vezes eu deixo o meu pensamento correr solto e fico correndo atrás do meu pensamento. Onde meu pensamento vai, eu estou atrás. Não toma as rédeas. Exatamente. Mas eu posso chegar e falar assim, não, eu não quero pensar nisso. Eu fico pensando nas notícias ruins do jornal, por exemplo. Não, a minha vontade pode falar assim, não, eu quero pensar nas notícias boas do jornal. Eu decido. Mas não, eu deixo ela fluir, eu deixo ela livre e solta. Mas nós já somos convidados a tomar as rédeas da nossa vida. E Jesus, ele falou o seguinte, olha, deixa eu tomar as rédeas, deixa eu mostrar para você o caminho. Segue esse caminho que eu estou te mostrando, entendeu? Por quê? Pela autoridade, pela experiência dele. Né? Alguém que já traçou esse caminho, que já viveu essas vivências que nós estamos vivendo, essas dificuldades que nós estamos vivendo, e que sabe qual que é a melhor resposta para essas dificuldades. Então ele nos mostrou. E a gente vai pegar e vai falar assim, não, deixa comigo que eu sei. Não, a gente vai seguir um espírito experiente, não só experiente, como tutor das nossas vidas. Então, essa que é a ideia, né? Vamos com o cinzel da boa vontade esculpir os nossos sentimentos. Sempre colocar nossa boa vontade em primeiro lugar. E qual que é o lado da boa vontade? A boa vontade é da reforma íntima, né? Igual a Tayla falou, nós vamos buscar sempre a nossa reforma de sentimentos. No dia a dia a gente é pego de surpresa? Sim, a gente é pego de surpresa, mas a gente pode voltar o controle. Sempre com a vontade. Volta o controle. Volta o controle. Estourei? Volta o controle. Pede desculpas, né? Fala que não vai fazer mais. Tenta não fazer mais. E importante também é vigiar, né? Vigiar. O que seria esse vigiar? É estar num processo de atenção. Acompanhamento mesmo, quer dizer, analisar, avaliar o que está acontecendo, né?
Não deixar entregue. Não deixar livre. Não deixar livre. Se deixar correr solto, vai para qualquer lugar. Se não tem para onde ir, vai para qualquer lugar. Então tem que ter para onde ir. Igual que tem aquela história, né? Qualquer lugar é longe se você não sabe para onde você vai, né? Então, é por aí. Então você tem que ver o que você quer fazer. Você que é vamos dizer, deveria ser, né? Vamos dizer, o guia, né, da sua vida, né? Você que tinha que definir o que você quer para você. Exatamente. Bom, então essa primeira parte é essa, né? E você quer falar alguma coisa? Só fazer Bruno? só puxar um ganchinho rápido aqui. Uma reflexãozinha de que agora, mais do que nunca, é momento da gente abraçar o jugo que o nosso mestre nos propôs. Que a gente sabe que a gente está passando por um momento de transição planetária. Que a gente está no fim da linha, né, do mundo de expiação e provas. E quanto mais a gente nos propormos a reforma íntima, nós colocarmos a nossa vontade acima de todos os outros departamentos, né, da nossa casa mental, a gente vai estar ajudando a transmutar a energia ruim em energia boa. A gente vai estar convertendo aquele instinto ruim, aquela coisa mais ligada na matéria, numa coisa mais sublimada, num pensamento mais edificante, num sentimento mais em linha do que o mestre veio para nos ensinar. A maneira da gente nos ajudar individualmente e coletivamente. Excelente, muito bem. Grande contribuição, Bruno. Então eu queria agora, se ninguém tiver mais nada para comentar, pedir para o Guilherme colocar uma música que eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Já que nós estamos falando de consolação, estamos falando de jugo leve, fardo suave, uma música chamada Alívio, do Tim e Vanessa. Prestem atenção na letra. Essa música é maravilhosa e tem tudo a ver com o tema de hoje. Bom, então como nós estamos aqui estudando o jugo leve, né? Falando do capítulo 6, o Cristo Consolador, tem uma expositora espírita que se chama Anete Guimarães. Ela é professora de medicina e ela tem um estudo, né, uma experiência muito interessante que nós podemos encontrar na internet. Tanto descrita, né, escrita essa experiência, quanto a palestra dela no YouTube, por exemplo, a gente pode ver. E o Guilherme vai trazer uns pontos importantes dessa palestra para a gente ver como até neurologicamente já se pode demonstrar que seguir o caminho que Jesus nos indicou faz com que o fardo fique mais leve. Não é isso, Guilherme? Isso mesmo, Fábio. Então, ela estava num seminário, olha que coisa interessante, ela estava num seminário explicando um pouco sobre a doutrina, e parece que tinham alguns alunos ali, ou participantes do seminário, que eram ateus. E eles começaram a desafiá-la, falando, mas como assim o jugo com Jesus é mais leve? Isso não existe, como é que... E ela ficou numa situação um pouco desagradável, porque realmente ela estava ali sem ter o argumento científico, que é muito característico da Anete, né? E acabou que aquele seminário deu uma pausa, né, que era de vários dias, e nesse meio tempo, olha que coincidência, ela disse que foi participar de uma aula, de fármacos que ela estava tendo também naquela mesma cidade. E ali, na aula de fármacos, deixa eu só olhar aqui, porque essa história é longa, então eu quero ler só o pedacinho mais importante para a gente. Então, na aula de fármacos, ela estava aprendendo como é que funciona a dor no organismo. Então, tá assim, olha, isso aqui é ela falando. Existem pessoas que sentem mais dor do que outras, diante de um mesmíssimo estímulo. Isso é ocasionado por uma região na medula chamada portão de controle. Esse portão abre e fecha. Quando ele está totalmente aberto, a totalidade do estímulo da dor acontece. Se ele tiver 30% mais fechado, você sente 30% menos dor. 50% menos dor. Se tiver totalmente fechado, a gente não sente dor. Ai, me machuquei, nem senti.
O que faz com que o portão de alguns seja mais fechado é a área do cérebro que controla os chamados analgésicos endógenos, de nome Sistema Analgésico Central. Quando o sistema libera mais desses analgésicos, mais fecha o portão, e aí a gente não sente dor. No limite máximo, o portão se fecha inteiramente e não há percepção de dor alguma. Quanto menos liberadas as substâncias pelo cérebro, mais aberto é o portão, o que faz com que o sistema analgésico de alguns seja mais eficiente do que o de outros, é a localização. Esse sistema fica numa região do cérebro chamada arquicórtex. É a parte mais interna do cérebro. O cérebro primitivo comum ao homem e aos animais. A parte externa, mais moderna, é o neocórtex, onde está tudo o que diferencia o homem do animal. Então vamos lá. Arquicórtex é a parte mais interna do primitivo e o neocórtex é o que diferencia o homem do animal. Então, a música, a matemática, a física, a química, tudo que o homem faz diferente do animal, que o animal não pode fazer, está onde? No neocórtex. Neo vem de novo. Isso. Muito bem. Então, quando o arquicórtex está muito ativo, ele inibe o sistema analgésico central. Produz menos substância, abre mais o portão e você sente mais dor. Menos atividade elétrica no arquicórtex, que é o do animal, significa que você está trabalhando mais o neocórtex. Logo, fecha mais o portão, você sente menos dor. Então, o que eles falam? Quando você se comporta como um animal, você está usando a área do teu cérebro com mais intensidade, que é o arquicórtex. Por isso, em teoria, você está sujeito a sentir mais dor. Só que quando você usa mais a área do cérebro, que é o neocórtex, onde está a caridade, o amor, o aprendizado, você então estimula realmente o fechamento daquele portão. Então ela vem dizer assim, que quando a gente está com Jesus, que a gente está praticando a caridade, está praticando mais o amor, a compreensão, até mesmo o estudo, né? Ela fala assim, então o teu corpo vai sentir menos dor, porque neurologicamente falando, né, o cérebro não vai abrir tanto o portão e você vai sentir menos dor. E daí ela calou aquele grupo que estava desafiando, questionando ela, né? É claro que aqui eu fiz um resumo muito, muito esfarrapado, porque eu peguei agora na internet para ler, mas assim, tem isso na internet em vídeo, no YouTube, vale a pena quem está ouvindo. É só colocar no YouTube Anete Guimarães, Jugo Suave, que tem esse trechinho da palestra dela que é lindo, é muito legal, muito bacana. Excelente, Guilherme. Agora até os céticos acreditaram que o jugo com Jesus é mais leve. Bom, então vamos dar prosseguimento, vamos entrar na outra parte, onde a gente vai falar nós estamos falando de modo geral no capítulo do Cristo Consolador, né? E agora nós vamos entrar num subitem que chama assim, o Consolador Prometido. Porque houve um momento, né, nos evangelhos em que Jesus prometeu para nós a vinda de um Consolador. Ele sabia que aquele não era o momento, né? Ele sabia que ele ia nos deixar e que nós íamos ruminar os ensinamentos dele, igualzinho a vaca faz. Ela come a grama, depois a grama vai para o estômago, depois ela volta para a boca de novo, ela mastiga de novo, volta para o estômago. E é o que tem acontecido com nós, desde que Jesus nos ensinou a perdoar 70 vezes, 7 vezes, a gente ainda está ruminando isso até hoje, né? Nós estamos exercitando o perdão até hoje. E muitas vezes nós não conseguimos atingir o nível do perdão. E entre outros ensinamentos de Jesus, né, que ele nos deixou, até hoje nós estamos ensaiando para conseguir. Então ele sabia que por nós sermos renitentes no nosso erro, no nosso primitivismo, nós íamos estar sujeitos às reações da vida, às reações da lei, né, da lei com L maiúsculo. Ou seja, nós íamos sofrer
como forma de educação. Então, por exemplo, eu não preciso sofrer para ser educado, mas o sofrimento pode ser um nível de educação ao qual eu não consigo fugir porque eu sou teimoso, né? Por exemplo, eu já falei isso aqui num programa de rádio. O meu filhinho, eu ensino para ele, não grita com a mamãe. Então ele está sendo educado, que ele não pode gritar com a mamãe. Mas quando ele resolve ser renitente no erro, ele vai para a cadeirinha, onde ele vai pensar no que ele fez. Então para ele é um sofrimento, para ele é um martírio ir para essa cadeirinha, né? Ele não precisaria dela, mas ele escolheu ir para ela. Ele escolheu ir para ela porque ele quis experimentar. Ele quis beber dessa água para ver o que dava. Não é verdade? E a gente fez muito disso com os ensinamentos do Cristo. A gente quis experimentar a fazer do jeito contrário do que ele falou para ver o que dava, né? Aí a gente vai experimentar a lei funcionando em nós. A lei que corrige, né? A lei que educa. Então, se eu sei que eu não posso pôr a mão no fogo, mas assim mesmo eu quero pôr a mão no fogo, então eu vou experimentar o resultado da lei. Vai dar uma derretidinha na minha pele, né? E vai doer. Ainda mais se eu tiver com o arquicórtex a todo vapor, né, Guilherme? Então é isso. Jesus, sabendo disso, ele falou o seguinte: olha, vocês vão sofrer. Eu sei que vocês vão estar em processo de aprendizado e de experimentação. Mas vai chegar um momento em que a dor vai ter dobrado o seu joelho. Vai chegar um momento em que você vai estar propício a entender melhor aquilo que eu estou falando. Vai chegar um momento em que o seu coração vai estar mais arado, né? Que o trator já vai ter passado tantas vezes e aquele solo duro, tudo já vai estar mais arado, onde a semente vai cair e encontrar espaço para criar raiz. Nessa hora, eu vou mandar um consolador prometido para vocês. Eu estou prometendo um consolador para vocês. Vai chegar e vai te reanimar, vai te dar mais esperança, vai te mostrar, vai reviver os meus ensinamentos a hora que você estiver mais preparado. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: será que a seara do Mestre é uma só no planeta inteiro? Quero dizer o seguinte: será que todos os habitantes do planeta estão preparados na mesma época? Será que as plantações dão frutos todas na mesma época, né? Então será que nós, almas, resultado do jardim de Jesus, né? Ele que é o jardineiro, que não só plantou, como cultivou, como tem cultivado, será que todos nós passamos por botão ao mesmo tempo e viramos rosa ao mesmo tempo, florida ao mesmo tempo, né? Essa é a pergunta. Então a pergunta é: será que esse Consolador vai chegar para o planeta inteiro de uma vez só? Dá para entender o que eu quero dizer? Será que vai estar todo mundo maduro, sentimentalmente, espiritualmente, intelectualmente, para assimilar, para perceber o Consolador ao mesmo tempo? Então vamos tirar uma foto do nosso planeta agora? Tá, tirei a foto. Olha para as regiões do planeta, olha para as religiões do planeta, olha para as sociedades do planeta, olha para os países, olha para as leis desses países e vamos falar assim: somos heterogêneos ou homogêneos, né? Então será que o Consolador chega para todo mundo ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, que muita gente patina aí, né? A própria transição planetária, Bruno, que você falou. Será que a transição planetária chega de uma vez para o planeta inteiro? Dá para entender? Dá para entender? Então, nós vamos falar agora de Consolador prometido. Jesus se referiu a ele falando assim, ó. Agora que nós pensamos, fizemos algumas reflexões. Se me amais, se guardai os meus mandamentos, né? Não foi isso não. Foi assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Ele está se chamando de Consolador também. Por isso que o que nós lemos agora, o capítulo chama o Cristo Consolador.
né? Quando ele fala, vinde a mim, todos vós, que ele está consolando, né? Olhai os lírios do campo, os pássaros do céu, ele está consolando. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Então olha só que interessante, esse Consolador que ele vai mandar, o que ele mandou, é para ficar eternamente conosco, e ele chama esse Consolador de Espírito de verdade. Ele fala assim, o Espírito de verdade. Não é da verdade, como muitas pessoas falam. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Olha que interessante. O mundo não pode receber. O que quer dizer isso? Nem todos estão preparados. Nem todos têm ouvidos de ouvir, nem todos têm olhos de ver. Não há maturidade espiritual nem sentimental para entendê-lo ainda. Porque, que o mundo não pode receber, porque o não vê, né? Não o vê e absolutamente não o conhece. Você conhece o Espírito de verdade, João? Para pensar. Eu nem sei o que é verdade ainda. Né? Que mais conhecer o Espírito dela. É uma coisa impressionante, né? Ou seja, para conhecer essa verdade, esse âmago da verdade, esse espírito de verdade, nós precisamos ter sabedoria. Não estou falando de conhecimento, viu, Bruno? É diferente. Conhecimento de sabedoria, né? Posso saber química, matemática, biologia, isso é conhecimento, mas sabedoria é outra coisa. Sabedoria é aquela genialidade da alma, né? Aquela alma vivenciada, experiente. Isso é outra coisa. Então, para você conhecer a verdade, você tem que ter essa sabedoria, essa genialidade, essa experiência de vida que Jesus tem, né? Mas, quanto a vós, conhecê-lo eis. Ele está falando isso para os discípulos, né? Quanto a vós, conhecê-lo eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, não é o Espírito Santo, é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar o que vos tenho dito. Então, qual que é a missão do Consolador? Consolar, né? E o que o Kardec explicou que é consolo aqui no começo, para as nossas misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres? Ele falou que é tomar o jugo de Jesus. Olha que interessante. Então, esse Consolador nada mais, nada menos vai fazer que é nos ajudar a tomar o jugo de Jesus novamente, porque nós estamos perdidos. Lembrar o que ele diz aí, né? Exatamente. Nos relembrar, porque a gente, por um motivo ou por outro, né, deixamos de seguir, né, o que ele disse. Exatamente. Então, olha só, se alguém quiser fazer um comentário, pode falar, tá? Ninguém vai falando, eu vou seguindo. Então, olha só que interessante. Jesus faz a promessa de um Consolador. E ele fala assim, que vocês não podem vê-lo ainda. Ou seja, quer ver como ele fala? Ele fala exatamente assim, ó. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. E absolutamente não o conhece. Mas ele já existe. Ele já está aí. Mas as pessoas não têm sensibilidade. Vou dar um exemplo. Pega um elefante e solta uma pétala de rosa nas costas dele. Ele vai sentir? Não vai, né? Pega uma tartaruga, joga uma flor nas costas. Provavelmente ela não vai nem perceber. Ou passa uma florzinha assim, faz cosquinha com uma flor nas costas da tartaruga. Ela não vai perceber. Então essa tartaruga, essas costas da tartaruga, somos nós espiritualmente falando, querendo perceber as sutilezas de um espírito amoroso e sábio. A gente precisa de tapa na cara ainda. Só pensar. Tem um filme que chama A Cruzada, que acontece uma guerra. E o rei precisa de gente para brigar, para ajudar a defender o reino. Então ele pega
as pessoas que estão na frente dele e transforma em cavaleiros para ir para a guerra. Mas o que ele faz? Ele pega, dá espada na mão da pessoa, em vez de ele dar a espada na mão da pessoa e falar assim, vai para a guerra, ele dá a espada na mão da pessoa e dá um tapa na cara dela que ela quase cai no chão, de tão forte que ele dá. Aí ele fala assim, isso aqui é para você não esquecer desse momento. Dá para entender a psicologia dele, do rei? Ele não vai esquecer. Por quê? Porque ele usou um estímulo grosseiro, forte, que era necessário naquele momento de adrenalina e tal, eu não sei o quê. Se ele chegasse e falasse, fizesse uma declaração para aquele cavaleiro que ele estava nomeando ali na hora, não ia adiantar nada. Entendeu? Então, Jesus falou assim, o Espírito de verdade vocês ainda não o conhecem, vocês ainda não podem vê-lo. Porque vocês estão preocupados com amontoar riquezas. Vocês ainda estão preocupados com prazeres enervantes. Vocês ainda estão preocupados com poder. Vocês ainda estão preocupados com destaque. Como que você vai sentir a essência da vida? Como que você vai sentir o que é realmente essencial para o espírito? É o sapo querendo entender o sol. Não tem jeito. Não é para perceber? Então é isso que Jesus falou. Mas vai chegar o tempo que vocês vão ter dobrado os joelhos, que vocês vão ter passado por tantas dificuldades, que vocês vão ter experimentado tanto, que você vai fazer igual o André Luiz fez no livro Nosso Lar, né? Depois de 8 anos ruminando aqueles sofrimentos ali, chega uma hora ele dobra o joelho e fala assim, pai, eu não aguento mais, me tira daqui. Alguém me ajude. Deve ter uma saída, né? E o estado espiritual dele, na hora, a vibração dele mudou completamente. E ele se colocou na posição de humildade, de reconhecimento, de indagação, de meditação. E aí, as coisas sutis que estavam ao lado dele, como o espírito encarregado do seu resgate, que sempre esteve ao lado dele, conseguiu tocá-lo nessa hora, né? Então é isso que a gente precisa para entender o Consolador. Nós precisamos estar nesse nível de sensibilidade. Então quando a gente for fazer a nossa prece, Tayla, na hora do almoço, porque a gente vai comer, vai agradecer a comida, nós temos que realmente sentir essa gratidão, senão não adianta nada, né, Bruno? Quando eu vou fazer uma prece na hora de dormir, eu tenho que realmente ter consciência daquele momento na minha vida, consciência do meu dia, consciência do que eu quero para mim naquela noite, do que eu quero para mim no próximo dia, e tenho que estar sintonizado com os nossos tutores espirituais para ser possível a atuação deles nas nossas vidas. Senão eu vou ser a tartaruga e eles vão ser a pétala de rosa nos tocando, né? Então, nesse momento das nossas vidas, como espíritos imortais nesse planeta, Bruno, já que você falou da transição espiritual, da transição planetária, por que nós estamos em transição? Porque a nossa intelectualidade chegou num nível de tal forma, deixando nossos sentimentos para trás, que nós estamos vivendo um momento crítico. Muita intelectualidade e pouco amor, né? Isso vai causar reboliços, né? Já está causando reboliços sociais, convulsões, nós já vemos por aí. Mas isso tudo é resultado da nossa grande avanço intelectual e a nossa grande descaso sentimental, né? Amoroso, caritativo, moral, né? Moral, eu estava esquecendo essa palavra. Esse é o problema. E é inevitável que convulsões, que dores ou que estímulos nos tragam de volta para o sentimento, né? Estimulem o nosso sentimento a chegar no nível do conhecimento que nós estamos. Porque muito conhecimento e pouco amor faz bomba atômica, né?
faz diferenças sociais, né? Misérias, né? Faz aumentar o número de latrocínio, guerras, violência, fila em hospitais, né? É isso. Corrupção, todas essas coisas que a gente, né, tem convivido, né? Nós temos criado isso aí. E dentro desse burburinho, né, dessa transição que o Bruno bem lembrou, tem algumas pessoas que já estão de joelhos dobrados, que já estão mais sensíveis, que estão buscando esse equilíbrio entre razão e sentimento e moral, né? Para essas pessoas, o Consolador já se faz visível, né? Para essas pessoas que estão nessa busca incessante, que estão vigiando, que estão atentas, o Consolador está aí, né, Tayla? E assim, voltando na pergunta que você fez, né? Será que todos estão no mesmo momento? Né, eu acho que a gente pode ter algumas reflexões, né, a partir do que você está dizendo agora, porque é justamente isso. Apesar da questão intelectual, né, estar muito mais avançada do que a moral, e o ideal seja que as duas coisas avancem, né, juntas, tem muitas pessoas na prática do bem. Muitas pessoas vendo o Consolador, né, como algo possível, enxergando esse Espírito da Verdade, e a gente vê cada vez mais movimentos em direção a isso, né, nessa ascensão que o Bruno falou também, que eu acho que tem a ver com a transição planetária, com uma mudança de campo energético, vibracional mesmo, né, muitos movimentos muito mais ligados com as questões da energia, né, espirituais, exatamente, as pessoas procurando práticas alternativas de cura e de outras coisas que antes a gente não via tanto, né, os movimentos em prol do veganismo, ou das pessoas cuidar dos animais. Exato, cuidar dos animais, ou mesmo do cuidado com a alimentação, que a gente não via tanto, né? Leis mais humanitárias, coisas assim, né? Atitudes, é verdade. Sim, a gente vê muita coisa triste, né? É difícil, mas eu acredito muito nisso, né? Que a gente também não pode também só ter essa visão, né, para o negativo, porque justamente por ser uma transição, tem muita coisa que vai ser mexida, né? Vai remoer. O Bruno até falou um exemplo essa semana que eu acho que ele pode até contar aqui, que dá pra gente entender. Sim. Vamos supor, Fábio, que eu vá te visitar no dia que você esteja planejando a sua mudança para a cobertura do prédio. Você morava lá no 3º andar e agora você vai para o 33º, uma vista maravilhosa, duplex, vai ser uma baita casa, um baita lar, vai dar para você colocar mais uns 10 filhos para dentro de casa. Uma maravilha. Só que eu não estou sabendo que você vai divisar. Faz tempo que eu não te vejo e eu não sei o que está acontecendo, eu vou lá te ver. Eu vou chegar lá e vou te ver no 3º andar, vai estar uma bagunça para um lado, bagunça para o outro, caixa, coisa revirada, sujeira para todo lado. Mas vai ser bom para você. Eu vou encontrar uma bagunça, vou encontrar tudo de cabeça para baixo. Mas daqui a um tempo, quando eu voltar, você vai estar lá em cima, você vai estar com uma vista maravilhosa. Excelente, muito bom. Muito boa a figura. É uma figura muito legal. Eu também me lembrei de uma coisa, Fábio, se você me permitir aqui. Louco, quem sou eu? Tava lá, fui assistir uma palestra de não é nada espírita, é uma coisa, na realidade, financeira, né? E até já comentei com alguns, não me lembro exatamente se foi aqui no programa, mas enfim, mas acho que cabe nesse momento. É uma pessoa, ele é um camarada muito inteligente, sabe aquelas pessoas que vão falar assim, ele vai falando e assim, eu vou ficando para trás, assim, de vez em quando tem que parar, fica informação no buffer, aí eu tenho que processar um pouquinho para que ele continue falando, eu estou ficando para trás, escorregando, enfim, muita informação, né? Ele trabalha com coisas de investimento, de financeiro, mas é uma pessoa muito do bem, né?
é aquilo que, né, a Tayla estava falando, que a gente tem que comentar. Tem muita gente boa por aí, tem muita coisa bonita acontecendo, né? Só a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas bonitas não vêm de jornal, né? E muitas vezes a gente só fica assistindo o jornal e só vê as coisas ruins. Mas enfim. E é impressionante o trabalho que esse senhor, né, esse rapaz fez lá, que mostrou, assim, a evolução da humanidade, o quanto tem melhorado. Mas é impressionante a melhoria. Né? Mas isso não é noticiado. Não. Absolutamente não é noticiado. A hora que você vai ver, assim, eu não me lembro agora, que já tem um tempinho, né? Posso resgatar depois para trazer, para a gente conversar mais. Mas é muito impressionante em todos os aspectos. Todos, né? Até moral. Até moral. Até moral. A gente fala, não, que tá não. Hoje a gente não põe mais gato na fogueira, né? Ou melhor, né? Não é mais normal pôr gato na fogueira e ficar assistindo. Não é. Antes se fazia isso há pouco tempo atrás. Há muito pouco tempo atrás. Né? O duelo, né? O duelo consta, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, até estava lendo no livro da doutora Marlene. Era normal. Passou uma passagem lá, o Chico meio que refletindo, ele tinha dado uma viajada lá com uma pessoa que estava do lado dele, né? E ele meio que voltou no tempo dele de Kardec, lá vamos dizer assim, e ele falou assim, eu não sei se deveria ter constado o duelo no Evangelho, mas naquela época era muito, as pessoas se matavam por quase nada, né? Sim. Ele falou, mas hoje em dia a gente ainda continua tendo os duelos mentais, né? Então, quer dizer, o duelo efetivamente ainda continua. No campo do sentimento ele continua. Não, no trânsito, né? A gente falou agora mesmo, no trânsito, onde a gente, mais ainda. Quanto a gente fica duelando sempre, né? Quem vai chegar primeiro? A gente ainda traz essa coisa lá dentro. Mas assim, o que eu queria puxar aqui, né, que eu me lembrei, né, infelizmente não tenho dados aqui, não me lembro, né? Tenho até, acho que a apresentação lá comigo, mas assim, é muito impressionante a melhoria, né? Isso que eu queria deixar assim bem, é muito claro, inclusive ele falando da melhoria de tecnologia, melhoria na eficiência de todos os processos, sabe? É um negócio muito impressionante, e a gente não vê isso. É impressionante como não vê, Fábio. Eu fiquei tão chocado de ver os números, depois eu fui ver algumas coisas, realmente, né? Mas assim, não é noticiado, né? Mas é uma realidade. É isso que né, dentro da questão da transição, que o Bruno falou, e também a questão que a Tayla puxou aqui de que existem pessoas, sem sombra de dúvida, tem muita gente boa trabalhando aí, né? Porque senão a gente entra numa de que não está dando certo, né? Eu brinco assim, que eu tenho, né, eu já falei várias vezes contigo, né, Fábio? Eu sempre, a hora que eu penso que esse negócio de Brasil não vai dar certo, eu vou ler de novo aquele Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aí não vai dar certo sim. Porque às vezes a gente pensa que não vai dar certo, porque do jeito que fica negociando, aliás, ficam noticiando só coisas ruins, só essas coisas, parece que fugiu do controle. Deus fugiu, Jesus perdeu a rédea do negócio. Não é nada disso, né? E aí volta, só para complementar o que ele falou, volta na questão que foi o início do que a gente começou a ler, que tem a ver com a esperança, né? Porque realmente a falta de esperança, né, nos jornais, na mídia, ainda vendem muito, né, essa situação. E o bem, ele é menos noticiado, né, nas questões midiáticas, mas é muito visível quando você começa a olhar realmente redes sociais e outras coisas, o quanto que a quantidade de movimentos no bem, né, de pessoas realmente trabalhando para essa evolução, né, e o quanto que, se a gente for pensar em termos de espírito, da imortalidade do espírito, essas mudanças estão acontecendo rápido, né, se a gente for olhar para isso. Sim, eu acredito muito também nessas questões da transformação, que isso está acontecendo, apesar de a gente ouvir muitas pessoas ainda dizerem, né, não muda nada, não tem jeito, está sempre piorando. Se de verdade a gente pegar o ponto de referência de anos atrás, como era a questão da tecnologia, da medicina e de tantas outras questões, existem avanços assim, né, enormes. Então, só para você ver assim, exatamente essa mesma palestra, pessoal,
o camarada ele começou a ler assim, tipo assim, as crianças não tem mais jeito, não sei o que e tal. Aí ele parou assim, peraí, eu só tô só para a palestra é alto astral, não é nada disso aqui não. Isso aqui é só uma introdução para servir de gancho pro que eu vou falar. As crianças não respeitam mais e não sei o que tal, um monte de reclamação. Aí ele falou, muito atuais essas colocações, não é verdade? A gente não poderia ter lido isso no jornal de hoje, né? Mas sabe onde foi encontrado isso? Numa tábua de argila na Síria Antiga, da Síria Antiga. Olha só, desde quando já existia esse tipo de reclamação, de situação, de agonia, de sofrimento que a gente tem hoje, lá na Síria Antiga, né? Então, e aí ele começou a mostrar, e daí ele falou, ao invés do sentimento que eu despertei inicialmente em vocês, quando eu comecei a falar isso, a humanidade melhorou muito. Ele falando assim, olha que coisa legal. E aí eu só esqueci de passar, eu lembrei desse detalhe, eu quis passar porque foi muito interessante e foi muito chocante no início. Eu falei, nossa, esse cara vai ficar falando nesse baixo. Eu mesmo fui o primeiro que fiquei assim, tive essa reação, né? Aí, mas foi absolutamente o oposto, né? Excelente. Bom, então, já que a gente se entusiasmou bastante aqui, vou jogar um balde de água fria em nós e vou pedir para o Guilherme fazer a pausa musical e colocar aquela musiquinha que ele escolheu, que ele vai falar para a gente. Vou falar agora, inclusive a gente está falando de coisas legais que acontecem, né? Eu sempre fico aqui catando música para colocar e essa semana eu recebi um link bem legal. Então, para os ouvintes que estão nos ouvindo, seja agora ou depois no programa gravado, vale a pena conferir, tá? São mais de 1000 músicas espíritas, tá? À disposição para download no site acervoespírita.com.br. Elas são classificadas por estilo musical, por grupos, é muito bacana. Então a gente vai ouvir aqui uma música que chama Vamos Viver o Amor, tem tudo a ver com o que a gente está falando, e ela é composta e cantada pelo grupo. Voltamos aqui então com o programa Momentos Espirituais, diretamente dos estúdios da Rádio Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo. Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje nós estamos aqui com o Bruno, com a Tayla, com o João, com o Guilherme, comigo, Fábio, fazendo o estudo do Cristo Consolador, que é o capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já falamos do jugo leve, né? Nós estávamos falando antes do intervalo sobre a transição planetária, onde nós comentamos que a seara do mestre é heterogênea, né? Que existem espíritos que estão em certo nível de entendimento, de sentimento, de moral, de intelectualidade. Outros espíritos estão estagiando em outras etapas, né? Mas que nós temos notado, e que isso é claro e evidente, que de modo geral a Terra tem cumprido o seu papel como mundo escola, e as almas que estão matriculadas aqui têm evoluído, né? E nós temos adquirido constantemente novos patamares evolutivos, né? De moral e de intelectualidade. E que apesar da mídia, da sociedade realçar o lado negativo do ser humano, que quando nós estamos atentos, nós podemos observar o lado positivo, que é muito mais persistente, que é muito mais presente no nosso dia a dia, mas que nós insistimos em ignorar. E falando ainda da transição planetária, esse momento de conturbação, onde nós temos, de modo geral, né, principalmente por parte daqueles que dirigem as massas, muita intelectualidade, pouca moralidade, o que vem a causar convulsões, o que vem a causar distúrbios, o que vem a causar estímulos para voltarmos para a essência, voltarmos para a materialidade. Nós queríamos lembrar do dia de ontem, né, que passou, que é um dia realmente de muita convulsão do ponto de vista espiritual, já que muitos indivíduos emanam
para o plano espiritual sentimentos de tristeza, de amargura, de falta, de perda, de dor. Tem muita lembrança, muito remorso, tem uma série de coisas que conturbam. Né? Exatamente, porque como é socialmente determinado, convencionado ser um dia onde nós pensamos, onde nós oramos por aqueles que já se foram, que estão no plano espiritual, né? Nós, por não saber como se comportar, do ponto de vista sentimental, nós nos desequilibramos, né? E trazemos à tona aquelas lembranças doentias, aquele sofrimento, aquelas mágoas antigas, né? Destampamos aquela marmita com comida podre que ficou guardada há tanto tempo, aquelas lembranças, aqueles choros convulsivos, aquela inconformação, né? E falta da resiliência, né? Falta da resiliência, falta da fé, falta da esperança, falta da resignação, desculpa. Não, mas resiliência também quer insistir, né? Também quer persistir. Então, nós queríamos falar um pouquinho desse dia, né, João? Se você puder me ajudar aí, porque, do ponto de vista espírita, né? Porque para todos os irmãos, inclusive os espíritas e os não espíritas, né, é importante a gente, inclusive, conversar isso aí, porque a gente tem, inclusive, recebido, né, mensagens, né? Ontem tivemos a oportunidade de receber mensagens dos nossos irmãos que já se encontram, né, do outro lado da vida, tanto da parte, vamos dizer, dos irmãos que ainda estão trabalhando para se melhorar, quanto dos dirigentes, né? Os que estão trabalhando para se melhorar, eles pedindo, né, que as pessoas não pensem, né, porque existe muita confusão, né, por parte da humanidade que não entendeu ainda como é que funciona, porque as pessoas pensam que depois que morreu virou santo, né? E não é nada disso. Na realidade, igual, por exemplo, você citou o livro do André Luiz, né, esse espírito maravilhoso, né, que nos ajuda tanto, mas ele mesmo passou 8 anos de umbral, né? Então, assim, nós que é umbral, João? Umbral é aquela situação, é uma zona, né, uma área, né, na espiritualidade, onde se concentram, né, as vibrações, todas as nossas vibrações negativas. É um portal, o umbral é um portal, é um local de transição entre a Terra, aqui, vamos dizer, a física, onde nós habitamos, e os locais, né, mais elevados da espiritualidade, né? Então, e aí o André Luiz passou uma situação de sofrimento, de angústia, onde ele reviveu todas as dificuldades que ele viveu durante a vida aqui, e ele ficou lá até, exatamente por ignorância, no sentido de desconhecimento, ele ficou ali durante 8 anos. E os nossos irmãos que desencarnaram, né, uma grande parte, né, infelizmente, hoje em dia nós estamos nesse estágio, e por esse desconhecimento, né, nesse dia de finados, muita gente fica fazendo prece com remorsos e não sei o que, inconformado, chorando, e conturba muito esses irmãos que desencarnaram, que ainda não estão em condições, não estavam em condições equilibradas assim, né, para resistir, e causa um transtorno enorme, né? Então, assim, irmãos nossos, bem intencionados, inclusive, mas ainda que estão passando doentes ainda do lado de lá, tentando se reequilibrar, se reharmonizar, eles vêm nos pedir, né, que haja mais serenidade nesse dia, né, nas preces, que façam preces, mas não precisa, primeiro que não precisa ser num dia, tem que ser todo dia, né? Isso, excelente. E não só no dia de finalizar. Isso é uma convenção social, né? É social, né? E então, e da mesma forma também os espíritos coordenadores, eles nos passam a orientação exatamente para que a gente faça bastante prece pelos encarnados, para que tenham essa compreensão, esse entendimento, né, Fábio? E também para os espíritos, para a gente fazer prece para os encarnados não fazerem não ter esse tipo de comportamento, né, para entender que eles precisam de prece todo dia, né?
e que nenhum deles, mas assim, muitos deles, não é porque desencarnaram que viraram santos ou que já estão equilibrados. Não, muito pelo contrário. A luta é enorme, né, Fábio? A gente, quando desencarnar, vai ficar exatamente a mesma coisa. Inclusive, né, uma coisa que eu só vim saber dessa informação quando eu, através do Espiritismo, é o seguinte: muita gente desencarna e fica anos e anos sem saber que desencarnou. Sem nem saber. Isso é muito chocante. A primeira vez que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei extremamente chocado. E é uma verdade, né, que, né, igual a gente comenta aqui, eu participo de reuniões assim, de esclarecimento e tal. E assim, a quantidade de irmãos nossos que vão lá, que nem tem noção que desencarnaram e já estão há décadas. É impressionante. Você sabe que... Desculpa, João, te cortei. Era isso. Eu ia te falar assim, é engraçado isso, né? Eu morei um tempo no México, e o Dia dos Mortos no México é uma festa. Então me convidaram para ir na casa de uma pessoa no Dia dos Mortos, e eu cheguei lá, tinha o lugar à mesa da pessoa que, no caso, era o pai da minha amiga, que já havia desencarnado, com a comida que ele gostava, mas nenhum sentimento de tristeza. Era uma festa para ele que supostamente, se tivesse a permissão, estaria ali, mas festejando. Então era um sentimento bom até, não era uma coisa de remorso, de dor ou de saudade. Era para estar ali revivendo, mas com a paz no coração, né? E, inclusive, em falar em paz no coração, tocou o telefone aqui da rádio. Quero dizer que o âncora número 1, nosso chefe Marcelo, acabou de ligar dando uma sugestão legal. Tem um grupo de WhatsApp daqui do programa que a Sônia ou o próprio Marcelo mandaram uma oração, né, a prece do Dia dos Mortos, não é isso? A oração dos mortos. Eu vou pedir para a Tayla ler para a gente. Prece pelos desencarnados. Pai, ao longo da vida fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei, um a um. Às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar. Flores que trocaste de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje quero pedir por eles, a todos que de uma forma ou outra estiveram ligados a mim nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontrem paz e serenidade no mundo espiritual. Muitos deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis, que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo da coragem e da fé em teus desígnios, sem esmorecimento. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que lhes cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos débitos que lhes diziam respeito, e por isso mesmo infinitamente mais infelizes que antes. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços, desencarnando em pleno vigor juvenil, desfazendo-se assim de pesados grilhões passados e retornando com a leveza das aves para os ninhos superiores, para descansar e prosseguir. Outros ainda, Senhor, deixaram o corpo como quem abandona fardo inútil após cumprida a tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade, engalanados de luzes e valores, conquistados pelo trabalho santo a que se dedicaram na terra, em favor de todos os seus semelhantes. Representaram muito para mim. Para alguns eu pude dizer te amo, para outros não. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de lhes ser carinho constante no além, porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo. Pelo contrário, se fortalece. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança e em meu coração, com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Assim seja, André Luiz. Nossa. Que lindo, hein? De arrepiar. De arrepiar. Sabe,
Eu tenho o hábito assim de fazer uma prece, né, pela manhã. E assim, já há algum tempo, já há um tempinho já, né? E às vezes de vez em quando eu dou uma caprichada, fico mais tempo. Mas aí eu vou abraçando todo mundo, inclusive o pessoal que já passou para o outro lado, né? Um monte de queridos do outro lado e tal. Então, assim, é engraçado como, assim, esse costume, né? Nos aproxima. É impressionante, né? Até eu estava, enquanto a Thalia estava lendo aqui, eu estava refletindo aqui, pensando o quanto isso tem facilitado, vamos dizer, essa questão da saudade, porque o ponto, eu diria que mais dolorido, né, é a questão da saudade, o contato a gente tem, mas tem contato durante a noite e tal, não sei o que, a gente acaba não lembrando, né, durante o sonho, e aí o que pega às vezes é a saudade, mas aí com esse costume que vamos dizer, eu estou aqui trazendo o testemunho de uma coisa que eu faço, né, tem me consolado, né, confortado bastante meu coração, isso aí, com essa atividade. Muito legal. Ô João, um trocadilho para fazer. A gente fala que os espíritos superiores têm uma frequência mais elevada, né, e que os espíritos inferiores têm frequência baixa, né? Então, você quer aumentar a sua frequência? Aumenta a frequência com que você faz o bem, com que você fala com Deus. Boa, gostei. Aí você aumenta a sua frequência. Aumenta a boa. frequência que você Boa. aumenta a frequência. É isso que você falou aí. Bom, então, gente, dando prosseguimento aqui sobre o Consolador prometido, né? A gente leu aqui que Jesus falou que o mundo não pode receber porque não o vê e absolutamente não o conhece. E que muitas almas já estão galgando escalões, né, degraus de sensibilidade, de conhecimento, de maturidade para percebê-lo, né, para perceber essa consolação. Então, o Espiritismo é uma escola convite, né, para essas almas que se agregam na busca do Jesus, como que é a palavra? Original, sabe? Do cristianismo primitivo, do cristianismo puro, e não o cristianismo que já recebeu a primeira influência lá na Casa do Caminho, em Jerusalém, quando Paulo de Tarso entrou lá para perseguir os primeiros cristãos, e Tiago se ajoelhou e falou assim: não, eu sou judeu, né? Tiago, filho de Alfeu, ele se ajoelhou e falou assim: não, eu sou judeu e nessa casa aqui eu defendo e vou defender os princípios judaicos. E aí ele já começou a meter dentro do cristianismo as tradições judaicas superficiais, as influências, né, como por exemplo circuncisão, coisas assim, etc e tal, que o Pedro teve que ceder, porque senão a Casa do Caminho ia ser extinta, né, pelo Sinédrio. Aí depois, lá em Antioquia, o Paulo de Tarso conseguiu manter o cristianismo primitivo até a primeira viagem dele. Quando ele voltou da primeira viagem, já estava metido dentro da igreja de Antioquia os preceitos superficiais, os mesmos farisaicos, princípios, exatamente. Novamente. Ou seja, já começou outra vez a influenciar no cristianismo, né? No cristianismo original, nós estamos falando. E assim foi uma luta, né, para preservar o que se podia do cristianismo original, do cristianismo primitivo. Mas ao longo da história teve muita interferência. E Jesus estava ciente dessas interferências que iam acontecer por conta do nosso primitivismo. Exatamente. Por conta dos nossos interesses materiais, por conta de busca de prazeres, de sensações, né, de poderes, etc e tal. E inclusive quero aproveitar esse gancho aí e convidar os ouvintes aí a ler
Paulo Estevam, né? Que é exatamente isso aí que o nosso querido Fábio está relatando aqui, está lá muito bem descrito pelo nosso querido Chico. Né? Com uma riqueza de Emmanuel, detalhes. Né? Através do nosso querido Chico. Com uma riqueza de detalhes. É maravilha, mas só de você falar assim a gente viaja no tempo aí, muito legal. É verdade, João. Então, veja bem, Jesus promete esse Consolador, que vai restabelecer o cristianismo. Né? E a grande proposta do Espiritismo é trazer Jesus de novo no coração do povo, como falava Chico Xavier. Essa é a grande ideia. Tanto é que na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, não pensa que eu sei os números das perguntas, eu só sei dessa, e da número 1 também. Só o Marcelo que sabe de qual. Então, só o Marcelão. Aí, Marcelo, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, né? Qual é o tipo mais perfeito que passou pela Terra? Ele fala assim, vide Jesus. Jesus é o modelo, né? Não tem outro perfeito como Jesus aqui na Terra. Os outros são emissários de Jesus. São espíritos que vieram com missões. Colaboradores. Né? Mas não são Cristo. Né? Cristo é Jesus. Então Jesus falou o seguinte, olha, a minha mensagem vai se deturpar por causa do terreno onde essas sementes caíram, que são os corações de vocês. Mas vai chegar o momento em que a dor, em que a vida, em que a lei vai ter sulcado a terra, vai ter trabalhado, vai ter arado, vai ter condimentado, se essa palavra que eu posso usar, vai ter adubado essa terra de tal forma que nós podemos reviver o cristianismo primitivo novamente. Então, esse é o Consolador. E o Espiritismo é um convite a esse consolo, né, que o Cristo prometeu. Porque o Espiritismo tem a proposta de reviver o cristianismo essencial, o cristianismo puro. E como o Espiritismo é a doutrina não de Kardec, como as pessoas pensam. O Espiritismo não é kardecismo, como as pessoas pensam. O Espiritismo é Espiritismo, ou seja, é o ismo dos Espíritos e não o ismo de Kardec, né? Ou seja, é a filosofia espiritualista trazida pelos próprios Espíritos. Dentro dessa falange, dentro desse grupo de espíritos abnegados, trabalhadores, dedicados, que vieram sem ganhar nada em troca, nos trazer esse consolo, nos trazer essa revivescência do cristianismo, existe um espírito que é o que coordena o grupo e que se intitula o Espírito de Verdade, né? Ele se intitula o Espírito de Verdade e ele deixa mensagens para Kardec, né? Onde, pela essência, pela profundidade dessas mensagens, nós podemos entender que há uma proposta concreta e séria, veja bem essas duas palavras, concreta e séria, de trazer Jesus de novo no coração do povo em essência. Por isso, o Espiritismo se considera como Consolador prometido. Porque ele tem essa proposta que Jesus nos passou, que Jesus nos deu, né? E o Espiritismo sabe que no planeta existem espíritos encarnados, espíritos vivendo essa experiência aqui conosco, que estão aptos, que estão prontos a entender essa mensagem e levá-la adiante. Não só falando, mas exemplificando. Não só exemplificando, mas transformando o planeta num planeta de regeneração. Ou seja, um planeta onde eu não vou mais necessitar aprender pela dor. Eu vou agora aprender pelo meu próprio esforço, pela minha própria vontade. Agora eu quero fazer o bem. Eu ainda não sei, eu ainda não consigo, ainda não me nasce. Mas a minha vontade é nesse caminho. Aí eu já estou regenerado. Eu não preciso mais ficar lá tentando fazer o erro, querendo fazer o erro para aprender com a dor. Não, agora eu já quero acertar, apesar de eu não acertar sempre. Essa é a diferença. Verdade. Ô Fábio, e eu queria compartilhar com vocês aqui uma dessas mensagens aqui do
O André Luiz, ele tem essa capacidade, eu sempre cito aqui, de nos trazer um passo a passo, né? Como ser feliz, como melhorar, E aí, dentro dessa linha que você falou, tem essa mensagem aqui, e ela tem uma conclusão muito linda, que eu queria puxar aqui, se você me permitir aqui. Eu vou pensar. Então, a mensagem do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, a mensagem número 80, chama-se Consolação. Ele diz assim: Jesus esteve com necessitados de diversa natureza, e a todos ensinou, apontando o roteiro da renovação. Ele esclareceu os egoístas e ensinou a caridade. Confortou as decaídas e ensinou a vida nova. Aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Olha que lindo, né? Nossa, cada frase que você lê aí, tinha que fazer um estudo sobre elas, né? Exatamente. Advertiu os adúlteros e ensinou a correção. Que coisa maravilhosa, né? Uhum. Elucidou os arrogantes e ensinou a humildade. Dialogou com céticos e ensinou a força da fé. Olha que maravilha, meu Deus, é de arrepiar, né? Orientou os avarentos e ensinou o desapego. E você repara que assim, o verbo primeiro, né, é sempre caridade, né? Orientou os avarentos e ensinou o desapego. Lá nos ladrões, aconselhou os ladrões e ensinou a honradez. Quer dizer, sempre de uma forma positiva, né? Então, aliviou os sofredores. Caridade. Exatamente. Aliviou e ensinou a esperança, né? Ou seja, não ficava só na palavra. Não. Ele trazia a parte junto. prática, exatamente. Por isso que eu gosto, né? Sempre cito aqui do André Luiz, ele nos traz o passo a passo. Eu não sei como é que eu vou fazer para ser bom. Sei lá, vamos ler André Luiz que a gente vai ter uma dica. Né? E lá, recuperou os cegos e ensinou o valor da luz. Que coisa linda, né? Reabilitou os fracos e ensinou a coragem. Curou doentes aflitos e ensinou o equilíbrio. Olha isso aqui, né? Profundidade. Desaprovou impostores, que é uma caridade, né? Desaprovar, ele está errado. Ele teve coragem. Exatamente. Imagina você chegar e falar assim, raça de víboras. Exatamente. Para as pessoas que dominam ali a sociedade e que poderiam matá-lo ali na hora. Exatamente. Tem que ter muita coragem, né? Então ele diz assim: desaprovou os impostores e olha o que ele falou, ensinou a sinceridade. Olha que coisa maravilhosa, gente. Sublime demais, né? É muito sublime. E aí o André Luiz, nosso querido, termina assim, concluindo, ele diz assim: Consolador prometido pelo Cristo, o Espiritismo também lida com diferentes imperfeições da alma e, à semelhança do Mestre Divino, semeia a consolação e ensina a essência do bem. Semeia a consolação e ensina a essência do bem. Olha só a conclusão dessa parte que eu achei maravilhosa, por isso que eu quis ler junto com vocês aqui. Mostrando que a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. A felicidade autêntica, vou repetir, a felicidade autêntica nasce invariavelmente da transformação moral. Igual eu estava vendo, eu tinha lido isso antes, eu estava já com esse plano aqui, né, de ler essa mensagem aqui. E aí um monte de coisa que a Taira estava falando uma certa hora, que assim, a gente só vai ser feliz, Jesus só quer que a gente seja feliz, né? Jesus, né, tinha aquela história, né, que falava, que Deus vai punir, não sei o que Deus punir, Deus só quer que a gente seja feliz, Jesus quer que a gente seja feliz, só que a gente ainda não sabe. A gente carrega esse jogo esquisito, essas coisas erradas, né? Então, assim, só quando a gente se melhorar, sinceramente, né, Fábio? Sem máscara, sem nada, quando a gente realmente buscar amar ao próximo, igual você disse, que ele falou assim, amai-vos como eu vos amei, né? Só quando a gente se amar, não entre nós que somos chegados aqui ou em casa, mas não, sabe, toda a sociedade, né? A hora que a gente conseguir se renovar, se desprender, se desligar desses nossos vícios do passado, é aí que a gente vai ser feliz, a gente vai se renovar moralmente, né?
e vamos ser felizes. Olha que coisa linda. Não é lindo? É lindo demais. Se a gente é egoísta, né? A gente quer tudo pra gente, a gente afasta as pessoas da gente. Exatamente. Então não tem como ser feliz sozinho, né? Não tem como ser feliz solitário. Como é que a gente vai ser feliz na nossa casa e sabendo que ali tem, né, miseráveis pessoas morrendo de fome, de frio durante a flor de deserto. Como é que... O Cortella, né, que é um filósofo, professor, que está bastante na mídia agora, ele fala bastante dessa questão de que, e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora, que o ser humano, o princípio da humanidade vem da partilha, do partilhar. Verdade. E que enquanto as pessoas ainda forem muito individualistas e tiverem nessa linha, estiver resistindo a essa essência da felicidade que Jesus vem trazer, né, ela não vai ser alcançada. Isso vai ser alcançado a partir do momento que a gente entender que é com o outro, e não só os outros afins, né, mas os outros em termos de humanidade. Todos, né, que enquanto um país estiver em guerra e que pessoas estiverem, né, nós estamos também, uma parte de nós também faz parte disso, né? Eu acho que essa é a essência que Jesus vem trazer, um espírito, né, da magnitude dele veio até nós, né, para nos mostrar isso em cada exemplo, em cada palavra, em cada gesto. É verdade. Que bonito. Exatamente, realmente. Sim. Bom, então Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para o compreender. Consolador, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Está bem claro, né? Isso aqui. O Espiritismo vem na época predita, ou seja, a época de maturidade espiritual, pelo menos de um grupo bem definido de almas, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Como eu falei, aquele Espírito que coordena o trabalho da espiritualidade, desenvolvendo a doutrina espírita. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Algumas das parábolas nem os discípulos compreendiam. Algumas delas nem eles compreenderam. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala diretamente, sem figuras, nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente, lançado sobre certos mistérios. Agora já não tem mais sentido a pessoa não entender: há muitas moradas na casa de meu pai. Agora é hora dela entender. Chegou maturidade para isso. É verdade. Agora chegou a verdade de entender: muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? Agora chegou a hora de entender os trabalhadores da última hora. Agora chegou a hora. Agora chegou a hora de entender: bem-aventurados os aflitos. Antes não dava para entender isso, né? A parábola do samaritano, né? Foi tocado de íntima misericórdia, de compaixão, né? Foi tocado de compaixão. Apesar de nem conhecer. Mas era um o irmão, próximo, né? Era o próximo. É a mensagem do próximo. Quem é o meu próximo? É o próximo? Eles pensavam que próximo era o do povo deles, né? Naquela época. O parente, né, que estava em casa. O parente ou o hebreu. É. Se não era hebreu, não era próximo. Mas Jesus disse: nenhuma ovelha será perdida. Nenhuma. Ele não falou só as ovelhas hebraicas, né?
Ou só as ovelhas evangélicas, ou só as ovelhas católicas, ou só as ovelhas espíritas. Espíritas, não, nenhuma delas. Nenhuma. Hoje a gente consegue entender isso. Qual outra doutrina que nos permite entender que nenhuma ovelha será perdida? Ô Fábio, você sabe que em diálogos com os nossos queridos irmãos, né, do outro lado, assim, uma coisa que toca muito o coração, né, deles, nosso também, que assim, em muitas das conversas eu choro copiosamente também, exatamente assim, eu digo assim, intuído, né, pelos Espíritos aqui, dizendo assim, Jesus falou que nenhuma das ovelhas vai se perder, nem eu, nem você. Que lindo, né? Então, assim, e toca às vezes, realmente assim, mas a gente fala com muito coração, com muito amor, né? E realmente comove, né? Nos comove e os comove também. É uma maravilha, realmente essa passagem é muito impressionante. A gente precisa, né, aquilo que a Taira estava falando, a gente precisa realmente, vai ser o momento, né, o divisor de águas, quando a gente efetivamente conseguir amar ao próximo como a nós mesmos, né? Exatamente. Então, com o Espiritismo, nós viemos a ter um novo entendimento do que não vai alcançar o reino dos céus aquele que não nascer de novo. Completamente novo entendimento. E são muitos, né, que como a gente tem que falar de uma forma generalista, não dá para entrar em cada detalhe, mas os estudos, né, semanais que nós fazemos aqui vão mostrando a diferença de perspectiva que o Espiritismo olha para os ensinamentos do Cristo. E da profundidade e da atuação, do alcance que eles têm no nosso coração. Então, só para ir concluindo, né? O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Não era a hora. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que sofre? O Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos. Ele mostra a destinação da terra. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos. Aponta-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade em existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá paciência, resignação e coragem de ir até o termo do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Se os amigos não têm mais nada para comentar, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a oportunidade, né? Queria mandar um abraço para o Marcelo, para a Sônia. Sônia, deixa eu ver aqui, Sônia. Já deu meia-noite? Falta 1 minuto, Sônia. Dá uma tolerância aí, vai. Parabéns para você. Seja muito feliz, né, ao lado desse maridão que Deus te deu. Continue nesse caminho iluminado, né, pelo farol da caridade que você vem traçando. Sinta-se abraçada
por todos nós, do fundo dos nossos corações, e sinta-se amparada no que você precisar. Nós estamos aqui para ser seu apoio, tá bom? Então, um beijo carinhoso e muita felicidade ainda nessa sua jornada aqui no planeta. Então, uma boa noite a todos, boa semana, e as suas despedidas, João. Boa noite a todos, foi um prazer também. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Mandar um beijo para todos os nossos queridos ouvintes, né? E especialmente para a nossa querida Sônia aí. Então, parabéns aí, um beijão grande, tá bom? E o Marcelão, um grande abraço a todos. E para Ana Lúcia lá em casa também, né? Ana Lúcia, André e Eduardo, senão eu apanho. Então tá, um beijo, fiquem com Deus. Taila, suas despedidas. É sempre um prazer estar aqui entre amigos, né? Então... Uma delícia, gente, venham sempre. E então, uma boa noite, né, a todos, e que fique esses ensinamentos tão importantes de Jesus, né, para nós. Boa noite a todos. Agradecemos aqui o convite, partiu inicialmente do Guilherme, mas que foi recebido pela gente com muita alegria, sempre uma satisfação. E um abraço para o Marcelo e para a Sônia, com os parabéns de todo o coração aqui. Muito bem, o convite está sempre feito, hein? De vez em quando eu lembro de falar, mas está sempre feito. Quando vocês quiserem vir. Como diz o Marcelo, é um convite permanente. É um convite permanente, né? Então, boa noite a todos. Sônia, um beijo, felicidades, parabéns. Voltem logo aí do Carnamado, né? O Carnaval de Gramado, que eu sei que vocês estão na folia aí, né? Tô brincando, estão lá no Natal da Luz, e até sexta-feira que vem.